Olá! Hoje eu vou te ensinar a confeccionar essa frasqueira transparente, que ficou a coisa mais linda do mundo. Antes de começar a aula, deixa eu já pedir algumas coisinhas para você. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, assim sempre que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo. E também deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. Vou dar um outro recadinho importante. Todos esses materiais, plástico cristal, o sintético dó metalizado ouro velho, zíper, cursor, tudo você encontra na minha loja de materiais para costura, que o site é www.amandazamproniloja.com.br. Você pode usar o cupom AMANDA para ter 5% de desconto na sua compra. Também vou dar outro recadinho para vocês, muito importante. Aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar todos os meus parceiros. Então tem parceiro de máquina de costura, parceiro de etiqueta, etiquetas lindas, maravilhosas para colocar nas peças, de clichê, de matriz de bordado, enfim, tá tudo aqui na descrição do vídeo. E também vai ter a apostila da peça. Sim, eu preparei uma apostila com todas as medidas e os materiais que você vai precisar para fazer essa peça. Então, vamos lá costurar essa peça junto? Eu vou começar a peça fazendo o vivo e a alcinha de mão. Para alcinha de mão, eu cortei aqui no sintético. Esse sintético aqui é 0,8 fundo em malha. Ele é o dó metalizado ouro velho, tá? Eu cortei na medida de 27 por 9 centímetros. Aqui na parte de trás, eu já passei uma risca dividindo 4,5 para cada lado. Para o vivo, eu vou utilizar duas tirinhas de 2,5 centímetros por 70. Então, duas vezes. Aqui na parte de trás, eu já vou vir em todas essas partes, nessas três partes, e vou passar a cola de contato. Guardei uns minutinhos o solvente evaporar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar a beiradinha do material encontrando a risca do meio. Venho aqui, ó, encontrando o meio na extensão inteira. Agora, eu vou fazer a outra pontinha também, encontrando. Vai ficar material, olhando aqui, beijando o material. Vai ficar os dois materiais se encontrando aqui no meio. Aqui você pode martelar ou passar o rolinho. Aqui eu vou passar novamente cola de contato, porque eu tenho que dobrar de novo essa alça no meio. Então, passo de novo aqui. Vou reservar, esperar o solvente evaporar. Enquanto isso, eu vou fazer aqui o viés. O viés não, o vivo. Eu também vou utilizar 70 centímetros de espaguete para vivo. Esse daqui é o de 2,5 milímetros. Eu vou posicionar aqui no meio e vou vir dobrando o material. Ó, posiciona o espaguetinho no meio, dobra. As beiradinhas tem que ficar bem certinhas. Vou fazer isso na extensão inteira aqui desse vivo.
Fiz aqui na extensão inteira. Agora, eu vou vincar esse vivo. Você pode usar o vincador ou a bundinha do desmanchador de costura. Você vem vincando aqui toda a extensão desse vivo. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro, porque são 2 pedaços de vivo. Agora, eu vou pegar a alcinha aqui e vou dobrar ela na metade. Beiradinha com beiradinha, bem certinho. Eu vou pegar aqui essa alça, vou vir na máquina e vou passar 2 costurinhas aqui, uma em cada lateral. Fiz aqui a costurinha na alça, eu vou reservar ela. Agora, eu peguei aqui 2 pedaços do plástico cristal, medindo 23 por 15 centímetros, 2 vezes. Você pode usar o plástico cristal 0,30 ou 0,40. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a minha reguinha de cantos arredondados, eu vou usar a curva número 1. Então, eu venho aqui e marco ela, eu vou marcar em 1, e depois eu dobro o plástico cristal, que fica mais fácil para cortar, ó. Vou vir aqui, vou fazer a marcação da curva. Pegar a tesoura, eu já dobro, ó, dobro aqui, aí eu já consigo cortar 2 curvas ao mesmo tempo, tá? A linha é bem certinho. Vou cortar aqui. Depois eu dobro para baixo e corto também. As 4 curvas são, os 4 cantinhos você vai utilizar a mesma curva. Agora, eu já vou vir aqui, já vou fazer os meios. Então, meio da parte de cima, meio da parte de baixo. Tá? E vou repetir todo o processo aqui no outro plástico. Em um deles, eu vou fazer também o meio nas 2 laterais, porque é onde eu vou posicionar a alça. Então, vem aqui e faz o pique do meio também das laterais. Agora, eu vou pegar a alcinha e vou fazer uma marcação nela de 3 centímetros da beiradinha pra dentro. Então, vou vir aqui, vou marcar 3.
E aqui do outro lado também. Onde que eu vou posicionar essa alça? No plástico, meio da alça, se quiser até fazer a marquinha do meio da alça. Ó, meio da alça com o meio do plástico. Eu vou vir e vou fazer uma costurinha até essa minha marcação de 3 centímetros. Sobe, volta e termina aqui. Depois, do outro lado, eu vou recuar e vou fazer a mesma coisa. Então, prendi aqui desse lado, já ficou presinha. Eu vou recuar e vou prender o outro lado. Ó, a alcinha ficou aqui posicionada. Agora, eu vou colocar ao vivo. Então, eu cortei 2 pedacinhos de acabamento pro vivo, medindo 3 por 5. Vai ser um aqui pra parte de cima e um pra parte de baixo. Eu vou posicionar ele aqui primeiro com uma costurinha. Então, ó, direito, olhando aqui pra direito, né? O direito é essa parte que tá com a minha alça. Vou prender primeiro essa tirinha. Prendi aqui a tirinha. Agora, eu vou pegar um vivo e já vou posicionar ele. Lembra, a parte gordinha pra dentro, contornando, beiradinha com beiradinha. Na parte da arredondada, se quiser, pode dar alguns piques. Não tem necessidade, porque essa curva é grandinha. Mas se você se sentir mais confiança fazendo pique, pode fazer. Cheguei aqui no final, vou apoiar a tesoura, cortar o excesso que fica e finalizar a costura. Ó, finalizei aqui a costurinha, aí agora desce o acabamento e passa outra costura. Vou cortar a sobrinha que fica, tá? A tampa de cima tá pronta. Agora, na parte de baixo, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, que é a colocação do vivo. Então, primeiro a tirinha e depois eu venho com o vivo em toda a volta. Passei o viés aqui na parte de baixo, eu vou reservar essas duas partes, tá? Parte de cima e parte de baixo. E agora a gente vai montar o canal do zíper. Pro canal do zíper, o que que eu cortei aqui? No plástico cristal também, a medida de 54 por 14 centímetros. Cortei esse acabamento, que vai ser ali para tampar o zíper, na medida de 54 por 2 centímetros. E também peguei 58 centímetros de zíper. O que que eu vou fazer aqui? Essa tirinha, eu já fiz um risco no meio,
tá? E eu vou dobrar ela na metade e martelar para ela ficar vincadinha aqui no meio. Então, vou dobrar beiradinha com beiradinha e vou martelar toda a extensão. Martelei aqui, ela já fica vincadinha para facilitar. E aqui eu vou colocar 2 pedaços de fita dupla face. Então, vou colocar aqui de um lado e do outro lado também. Bom, ficou aqui colocado. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou soltar um dos lados só e vou prender o meu plástico cristal me guiando aqui pela marcação do meio, por aquela risca que eu dividi os 2 centímetros, eu venho e vou posicionar ele aqui. Coloquei. Aqui eu vou tirar a película da parte de cima e agora vou dobrar esse viés para baixo. Aqui também eu gosto de dar uma martelada. Vou vir aqui e vou passar outro pedacinho de fita dupla face para eu poder colocar ali no zíper. Então, ó, aqui na tirinha que ficou, passei. E aí, eu vou vir encaixando no zíper, tá? Essa parte final, ela fica bem aqui com a parte final do meu viés. Então, você pode vir alinhando por aqui, tá? Ou pela diferença de material, também dá do mesmo jeito certo, tá? Mas se quiser, você tem que tampar todo o zíper com essa tirinha. Vou tirar aqui a película. E já vou posicionar o zíper. Ficou aqui colocadinho. Agora, na máquina, eu passo 2 costurinhas. Uma aqui na parte de cima e uma na parte de baixo. Ficou a costura, o zíper já tá preso. Aqui, como é uma extensão grande, eu vou passar 2 cursores, um por cada lado. Então, eu venho aqui por um lado, entro com um e depois entro com o outro pelo outro lado. Ó, passei um, vou vir aqui e vou passar outro. Ficaram os 2 cursores aqui colocados. Eu vou fazer uma marcação do meio para posicionar a minha etiqueta. Ó, só vem aqui, faz um pique. Eu vou colocar a minha etiqueta.
Eu prendi ela aqui num sintético, colei. Primeiro eu prendi ela no sintético, depois colei outro atrás para ficar bonitinha frente e verso. E aí eu vou vir e vou colocar aqui na frente da frasqueira, bem no centro, vou posicionar, vou costurar ela com uma costurinha em toda a volta. Ficou posicionada já a etiqueta. Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar o excesso de zíper dos dois lados, já vou queimar. E aqui pro fole, esse fole é um pouquinho diferente. Eu cortei na medida de 12 por 16,5 no plástico cristal. E cortei 4 tirinhas aqui do meu material sintético na medida de 1,5 por 16,5. O que que eu vou fazer? Em duas delas eu já fiz a marcação do meio, tá? Passei um risco no meio. Eu vou colocar fita dupla face, porque é um fole montado. Então, vou vir aqui e vou colocar fita dupla face nas duas laterais da tirinha. Dessa que eu fiz a marcação do meio primeiro. Vou começar aqui pegando uma primeiro. O que que eu vou fazer? Esse plástico cristal, eu vou tirar aqui uma das partes e vou posicionar ele alinhado pela risca do meio da tirinha. Ela tem 1,5, eu passei um traço dividindo ela. Eu vou vir e vou já posicionar esse plástico cristal aqui, seguindo a risca, tem que ficar bem retinho, ó. Ficou aqui colocado. Vou pegar aqui o canal do zíper e vou colar ele aqui também, tá? O canal do zíper, ele vai ficar alinhado pela risca. Então, ó, tira aqui. Vem com o canalzinho e alinha pela risca. Vai ficar um material colado aqui no outro. Tá? Então, ó, essa tirinha, ela vai tampar o acabamento. Aí, na parte da frente, ó, tem que vir e colocar outra. Aí, você pega uma das que não estão riscadas, pode passar só um pedacinho de fita dupla face, não precisa passar dois, tá? Só um pedacinho. E vou colar ela aqui em cima pra tampar e ficar os dois lados bonitos. Os dois lados ficam com acabamento, ó. Vou vir aqui e vou colar ela na mesma direção da que tá embaixo. Tá? Ficou aqui coladinha. Vou vir na máquina e vou passar duas costuras. Uma aqui nessa parte e uma nessa parte. Aqui presinho, tá? Agora, eu vou fazer aqui a montagem do outro lado. Então, vou pegar a outra tirinha, que também tá com o risco no meio. Vou vir e vou posicionar essa ponta aqui que tá com o zíper. Então, vou alinhar ela aqui pela minha risca central.
lado. Vou tirar aqui a outra película. E agora, eu tenho que dar a volta, então, vira aí, dá a volta, e esse daqui vai encontrar junto com esse. Tá? Vou pegar a outra tirinha, colocar um pedacinho de fita dupla face. Aqui no meio. E vou posicionar aqui em cima, vai ficar igual a outra parte aqui. Ficou aqui colado. Agora também eu vou vir e vou fazer 2 costurinhas. Fiz aqui a costurinha também. Então, canal do zíper fole pronto. Eu vou fazer as marcações dos meios. Então, eu junto aqui as 2 tirinhas, vou fazer o pique de baixo. Pique aqui da parte de... Dessa parte já tá até feito, porque eu posicionei a etiqueta. Do outro lado aqui, vou fazer um. E no zíper, eu faço uma marcação com a canetinha. Vou novamente aqui. Venho seguindo bem retinho e faz uma marquinha com a canetinha. Agora, a gente vai prender, eu gosto de começar prendendo aqui a parte de cima. A parte de cima é a que tem a alcinha. Vou pegar os clipes e vou começar a prender. Então, ó, a parte de trás aqui, coloca do avesso, pro avesso pra fora aqui, o canalzinho do zíper fole. E vamos começar a prender. Então, ó, meio com meio. E aqui do outro lado também, meio do zíper, que eu fiz a marquinha com a caneta, com o meio da parte de cima aqui. Ó. E aí, vou vir clipando toda a volta da peça. Clipei aqui toda a volta. Vou colocar o pezinho de vivo e vou fazer a costurinha de fechamento.
Fiz a costura aqui. Aí, você pode abrir o zíper, ver se ficou tudo certinho, tá? Depois a gente vai colocar o viés. Aqui agora eu vou colocar a parte de baixo. Então, lembra, a parte de baixo, o acabamento do vivo aqui para a parte de trás, meio com meio. E também vou clipar toda a volta. Clipei toda a volta, vou passar a costurinha aqui na máquina. Fechei aqui a parte de baixo também. Agora, para fazer o viés, ao invés de utilizar o viés de Boneon, eu fiz um viés aqui com um material sintético. Eu cortei na medida de 70 por 2,5 duas vezes, esse vai ser o meu viés. Mas se você quiser usar o viés comum também, pode utilizar. Eu vou fazer um vinco nele no meio, então eu vou vir dobrando e vou martelar aqui para ele ficar marcado. Finquei aqui até o fim. Nessa parte de trás, eu vou colocar fita dupla face, para eu poder já posicionar ali na peça. Vou pegar aqui, e aí eu vou colar. Se você quiser colocar o viés comum e ir direto pra máquina, ou colocar clips, aí você vê da melhor forma que você acha. Aqui eu vou colocar primeiro a parte de baixo, e aí eu já passo a costura, depois eu encaixo a parte de cima.
Colei o viés aqui da parte de baixo, eu já vou vir, já vou colar aqui da parte de cima também. Prendi aqui o viés na parte de cima e na parte de baixo. Agora eu vou na máquina passar uma costurinha. Finalizei aqui a costura do viés, agora eu já vou desvirar a frasqueira. E a frasqueira está finalizada.